De camelô nas movimentadas ruas do Rio de Janeiro, a um magnata com uma fortuna que ultrapassa a marca de US$ 1 bilhão. A jornada de Silvio Santos é verdadeiramente inspiradora. No decorrer dessa incrível trajetória, ele não apenas transformou sua vida, mas também deixou um legado extraordinário, através das inúmeras criações que marcaram a história do entretenimento brasileiro. Do icônico Baú da Felicidade, que conquistou milhões de lares ao SBT, um dos maiores canais de televisão do país, passando pelo Troféu Imprensa, uma premiação aclamada, Silvio Santos moldou não apenas sua fortuna, mas também a cultura e a indústria do entretenimento. Além disso, suas incursões bem-sucedidas no setor bancário, com o Banco Pan-Americano, e a criação da Jequiti Cosméticos consolidam sua posição como um visionário habilidoso. Vamos explorar os passos extraordinários que o levaram de vendedor ambulante a um dos maiores empresários da história do Brasil. Conheça a incrível trajetória de determinação, visão e sucesso de Silvio Santos. Bem-vindo ao canal História dos Grandes. Aqui, desvendamos os segredos por trás dos magnatas e de seus negócios bilionários, desde o início pobre até os primeiros milhões. Silvio Santos nasceu no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, em 12 de dezembro de 1930, mas não recebeu esse nome inicialmente. Ele decidiu mudar seu nome muitos anos depois porque gostava do nome Silvio e também acreditava que todo santo ajuda. Por isso adicionou Santos, mas seu verdadeiro nome que está no RG é Cênor Abravanel. Silvio Santos veio de uma família simples. Seu pai fugiu da cidade de Salônica, na Grécia, para não servir o exército turco e se tornou jornaleiro em Atenas. Sem muitas perspectivas, ele embarcou em um navio com destino a Marsella, na França, onde acabou se tornando uma espécie de camelô, vendendo pistache e amendoim em lugares públicos. No entanto, teve um grande problema. Essa atividade era proibida, e ele acabou sendo preso e expulso do país. Em seguida, pegou outro navio e desembarcou no Rio de Janeiro. Por falar várias línguas, começou a trabalhar como intérprete e guia turístico. Algum tempo depois, juntou dinheiro e abriu uma loja na Praça Mauá. Anos depois, o pai de Silvio ficou viciado em jogos de cassino e perdeu tudo. O dinheiro que ganhava durante o dia na loja, ele perdia à noite no jogo. Foi exatamente nesse momento que começou a história empreendedora de Silvio Santos. Ele ficou muito revoltado com o que estava acontecendo com o pai e, com apenas 14 anos, largou o curso de contabilidade que estava fazendo para trabalhar e ganhar dinheiro. 2 meses depois, voltou para concluir o curso, mas sem deixar de lado sua ambição. Nesse momento, fica muito claro o espírito empreendedor que acompanhou Silvio Santos durante toda a sua vida. Digo que se o regime comunista amanhã me acordar dizendo assim, Silvio Santos, que virou comunista, virou? O que eu tenho que fazer? Plantar cana, eu vou ser o melhor plantador de cana. Eu vou doutrinar e vou ser chefe do partido, não para ganhar dinheiro, nem pelo poder, pela satisfação de fazer o melhor de mim. Agora, eu digo também, se chegar um partido de ser agora é o partido não trabalhista, o que é isso? Não precisa trabalhar, só jogar buraco, ler, nadar, pescar, eu mudo de país. Apesar de ser muito novo, Silvio destacava-se por sua extrema inteligência e por ser visionário. Era uma pessoa capaz de olhar para o mercado, identificar oportunidades e agir rapidamente para colocar seus planos em prática. Um exemplo disso foi quando decidiu ingressar no mercado de trabalho para conquistar seu próprio dinheiro. Ao analisar o mercado, percebeu que os salários oferecidos em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos eram muito baixos. Diante dessa constatação, Silvio tinha que desenvolver uma ideia que lhe permitisse trabalhar menos e ganhar mais. Naquela época, ele já demonstrava um grande entendimento do conceito de escalão. Durante uma caminhada pela Avenida Rio Branco, teve uma brilhante ideia. O Brasil vivia o período das primeiras eleições após a queda de Getúlio Vargas. Em 1945, Getúlio foi deposto e as eleições presidenciais, destinadas a encontrar seu sucessor, estavam programadas para 1946. O Brasil estava há 15 anos sem votar,
o que gerou grande entusiasmo na população. Foi justamente por conta dessas eleições que Silvio Santos se tornou camelô. Sua decisão foi influenciada por um episódio em que, ao passar pela Avenida Rio Branco, ele viu um homem na rua gritando com uma capinha de título de eleitor na mão e que aquele homem vendia todos os produtos com muita facilidade. Esse incidente deixou Silvio Santos impressionado. Ele observou pacientemente enquanto o homem vendia toda a mercadoria e então o seguiu para descobrir onde ele ia comprar. Então descobriu que aquele indivíduo comprava aquela mercadoria em uma loja que vendia em atacado e ele ganhava mais de 50% de lucro com aquelas vendas. Silvio esperou o homem sair, comprou uma capinha por 2 cruzeiros, foi para a avenida e rapidamente vendeu, dizendo que era a última. Em seguida, retornou à loja e comprou mais 2. Guardou uma no bolso, levantou a outra e começou a gritar novamente que era a última. Vendeu rapidamente, tirou a outra do bolso, gritou novamente e vendeu. Então, ele foi na loja mais uma vez. Comprou mais e mais. Foi assim que Silvio Santos iniciou sua carreira como camelô. Ele trabalhou por muitos anos nessa profissão e faturou alto. Silvio vendia capinhas para títulos de eleitor, canetas, chegando a faturar o equivalente a 3 salários mínimos por dia. Entretanto, essa profissão não era tão fácil. Frequentemente, os fiscais confiscavam todas as mercadorias daqueles que trabalhavam nessa atividade. Silvio Santos, em várias ocasiões, discutiu com esses fiscais. Em um determinado dia, ele discutiu com um sujeito chamado Renato Maria Lima, que era diretor de fiscalização da prefeitura. Na época, Silvio Santos ainda era adolescente. Renato ameaçou levar Silvio para o juizado de menores. No entanto, durante a conversa, Renato percebeu algo especial no jovem Silvio Santos e mudou de ideia. Renato deu seu cartão a Silvio Santos e pediu que ele procurasse um amigo dele na Rádio Guanabara. Silvio Santos foi, chegando lá por mera coincidência, estava ocorrendo um concurso de locutores, com mais de 300 inscritos, dentre eles um rapaz chamado Chico Anísio e outro chamado José Vasconcelos. Silvio participou do concurso e venceu. Logo após vencer o concurso, Silvio Santos foi contratado como locutor, mas abandonou o cargo após 2 meses ao perceber que o salário era muito baixo. Então, ele voltou a ser camelô. Mas tempos depois, com muita saudade do rádio, Silvio começou a trabalhar na Rádio Continental, localizada em Niterói. Silvio trabalhava das 22 horas até a meia-noite, sempre correndo para pegar a última barca que saía de Niterói para o Rio de Janeiro. Durante uma dessas viagens, Silvio Santos percebeu a oportunidade de ganhar dinheiro animando o trajeto, que era bastante silencioso. Para isso, bastava ele colocar algumas caixas de som dentro das barcas, mas ele não tinha dinheiro para isso. Então ele foi até uma loja de eletrodomésticos e conseguiu os equipamentos de som em troca de publicidade. Em pouco tempo, Silvio já estava trabalhando como corretor de serviços de alto-falantes. E naquele exato momento, o espírito de camelô de Silvio Santos morreu, nascendo um espírito muito mais forte em seu lugar, o de empreendedor. Determinado a ter seu próprio negócio, sem dúvida nenhuma, uma das principais empresas que concretizaram a imagem de Silvio Santos como um grande empresário foi o Baú da Felicidade, o projeto que ele conseguiu junto a Manuel de Nóbrega, o pai do Carlos Alberto de Nóbrega da Praça é Nossa, que marcou uma mudança significativa em sua vida. Ao se deparar com o baú pela primeira vez, Silvio Santos encontrou a empresa situada em um porão na rua Líbero Badaró. Silvio Santos praticamente iniciou a empresa do zero e a transformou em uma das marcas mais conhecidas do Brasil. Posteriormente, a entrada de Silvio Santos na televisão, apresentando o programa Vamos Brincar de Forca na TV Paulista em 1961, e sua incansável luta para conquistar seu próprio canal de televisão, sem dúvida, transformaram a vida do empresário, possibilitando-lhe ascender a novos patamares. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da República, nenhum deles sai de casa dizendo, hoje eu vou errar. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Fazem 10 coisas, erram 3 e os jornais e a televisão só encontram os 3 defeitos, não encontram as 7 qualidades. Qual é o ser humano que vai progredir se ele não recebe estímulo?
se ele só recebe cacetada da imprensa, cacetada da televisão? Em 1971, quando o contrato de Silvio Santos estava prestes a encerrar com a Rede Globo, os executivos da Globo procuraram Silvio e disseram o seguinte: Silvio, nós queremos renovar o contrato contigo. No entanto, precisamos fazer algumas alterações nas cláusulas. Silvio Santos respondeu dizendo o seguinte: eu renovo o contrato, mas não aceito que nenhuma condição seja alterada. Os executivos da Globo insistiram, afirmando que poderiam renovar, mas as cláusulas deveriam ser modificadas. Silvio Santos então respondeu: se vocês não querem renovar, não renovem. Eu vou procurar outra empresa, outra emissora de TV e trabalhar em outro lugar. Algum tempo depois, o Dr. Roberto Marinho, presidente da Rede Globo, entrou em contato com Silvio Santos e perguntou o que estava acontecendo. Silvio explicou a situação e o Dr. Roberto disse o seguinte: se os diretores da Globo não têm interesse em você, eu tenho. Silvio Santos então assinou um contrato diretamente com Roberto Marinho, permanecendo mais 5 anos na Rede Globo. Pouco tempo depois, Silvio comprou 50% da Rede Record, tornando-se finalmente sócio de uma emissora de televisão no Brasil. Em 1981, com um investimento inicial de $40 milhões, nasceu o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Silvio Santos definitivamente imortalizou seu nome na história da comunicação brasileira. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, Silvio Santos não é apenas um gênio da televisão. Ele é também um empreendedor extraordinário, indiscutivelmente um dos maiores na história do Brasil. Só para vocês terem uma noção ao longo de sua trajetória, Silvio desenvolveu uma estrutura circular, ou seja, um modelo de negócios onde todas as empresas estão interligadas. Um negócio vai puxando o outro e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, vou dar alguns exemplos para que isso fique bem claro. Para aproveitar melhor o espaço publicitário de seus programas de televisão, que naquela época contavam apenas com o Baú da Felicidade como anunciante, Silvio Santos fundou a Silvio Santos Publicidade Limitada. Essa iniciativa permitiu a ele aproveitar ao máximo a presença do Baú da Felicidade. Ele começou a sortear casas e criou a construtora chamada Cisan para potencializar ainda mais o impacto de sua presença no mercado. Em seguida, teve a ideia de comercializar produtos a crédito, levando à criação da empresa Baú Financeira. Depois, começou a sortear carros e criou uma concessionária chamada Vimave. Depois, teve tanto dinheiro que comprou um banco, o Banco Pan-Americano, que foi vendido em 2011 por R$450 milhões para o BTG Pactual. Você percebe que dentro de toda essa estrutura, todas as empresas consolidavam uma à outra. Esse tipo de modelo de negócio demonstra claramente não apenas a genialidade na televisão, mas também as habilidades empreendedoras excepcionais de Silvio Santos. Atualmente, as empresas que fazem parte do grupo Silvio Santos incluem a Cisan, responsável pelo segmento imobiliário do grupo, o Hotel Jequitimar, que é o grande hotel de Silvio Santos, o Jequiti, uma das principais apostas de Silvio Santos depois do Banco Pan-Americano, além de ser uma das empresas mais reconhecidas do grupo. O Baú da Felicidade, conhecido como o Baú de Ouro do Senhor Abravanel, a Liderança Capitalização, detentora da famosa Telecena. A TV Alphaville, especializada na implementação de sistemas de TV a cabo em algumas regiões do Brasil. E o SBT, a grande gigante da televisão brasileira, que é o grande amor de Silvio Santos. Atualmente, com 93 anos, Silvio Santos é considerado um dos líderes mais admirados do país. Talvez não exista no mundo um personagem de televisão tão conhecido, tão respeitado e imitado como Silvio Santos é aqui no Brasil. No entanto, é importante não esquecer do grande empreendedor que vai além do personagem de televisão. Um homem que saiu do nada, das esquinas do Rio de Janeiro, vendendo canetas, e tornou-se um dos homens mais importantes na história do Brasil. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Até a próxima!